tarde, bem-vindos a mais uma Soarra Lusófona. O meu nome é Carolina. Hoje o tema a debater é a República e tenho à conversa dois convidados, João Silva, engenheiro civil, boa tarde, e antropólogo Guilherme Teixeira, boa tarde. Obrigada desde já por estarem no nosso programa. Antes de começarmos a nossa sessão, vamos ver um pequeno excerto sobre a República e os seus 100 anos. O que é que tu achas a nível arquitetónico? Se o nosso país foi mais artístico no tempo da monarquia ou agora no tempo da República? Eu acho que agora há mais liberdade e no outro tempo da outra senhora era diferente, levava muito mais tempo, não havia, como é que é explicar, os materiais eram diferentes, levavam muito mais tempo de construção, muito mais detalhe. Não quer dizer que agora o minimalista não seja bonito, não se gosta de ver, mas acho que tanto um como o outro tem o seu lado artístico e nós não devemos valorizar nem um nem outro. Eu acho que foi nos dois. No tempo da monarquia era mais ao nível de pormenor. Agora no tempo da República é mais a nível geral, um plano global. Acho que sem dúvida no tempo da República a arquitetura progrediu muito mais e temos mais obras e acho que foi uma época mais criativa. No tempo da monarquia, porque os grandes momentos que nós temos em Portugal foram feitos durante a monarquia, como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, os castelos e, por exemplo, a sede de Lisboa tem segredos da arquitetura que hoje em dia é muito difícil de reproduzir. Eu acho que, na minha opinião, é no tempo da República. Não vivia na monarquia e não há alguns
mais sólida, com uma geometria mais bem pensada. Eu penso isso. Linhas mais modernas, certo? Preferia depois da monarquia. Essa monarquia são uma arquitetura mais clássica, mais virada para o exagero, o ouro, moldes simples. Mas eu pessoalmente aprecio mais a arquitetura moderna. Isto é da República. Foi durante a monarquia, especialmente devido aos estilos arquitetónicos que houve nessa altura, em comparação com a da República, desde o estilo manuelino, já no românico e no gótico, também acontecia que a arquitetura era mais propensa para a monumentalidade, também devido às capacidades monetárias e político-sociais que havia na altura devido à expansão ultramarina das descobertas coloniais e do poder económico que Portugal tinha nessa altura. Muito bem, vamos dar então início à conversa com o meu primeiro convidado, João Silva. Diga-me, Sr. Engenheiro, como é que a República influenciou ou influencia o seu trabalho? A República influenciou o meu trabalho todos os dias, por uma série de regulamentos e de normas que foram, entretanto, compiladas e acabam por ser universais e que antes de qualquer processo criativo, tanto o arquiteto, ou seja, quem projeta e quem constrói, o engenheiro civil ou construtora, tem que seguir. Hoje em dia pensa-se nas construções para o povo, com liberdade, enquanto anteriormente se pensava muito, digamos, centralizava-se na vontade de alguém construir algo para, digamos, para mostrar a sua opulência. Acima de tudo, hoje em dia as pessoas são livres, digamos assim, mas sempre tendo uma diretiva e um objetivo. Ou seja, quando se vai construir um hospital, um centro de saúde, uma escola ou um lar de idosos, há uma série de regras que se tem de seguir. Mas cada arquiteto é livre não tem que seguir um determinado caminho ou um determinado estilo, tem a liberdade de fazer o que bem entender, dentro, obviamente, destas regras que se criam hoje em dia, standardizadas, sem ter linha de conta. Então, não se é completamente livre quando se cria. Não se pode ser totalmente livre, porque a construção, embora hoje em dia seja a nível estético bastante mais minimalista, digamos assim, digo hoje em dia, ou desde há alguns anos para cá, constrói-se sempre com um objetivo. Ou seja, constrói-se com o objetivo de construir algo para o povo, algo que seja funcional.
casos, como uma casa de música ou um santuário de Fátima, ou seja lá o que for, que permitam dar muita liberdade a quem cria ou a quem constrói. Mas acha que essas limitações que são impostas dão mais vontade ou mais garra para tentar construir mais e melhor dentro das barreiras? Isso estão sempre, digamos assim. Nós temos todos que seguir regras, não é? E tendo essas regras não são rígidas, podemos dobrá-las um pouco à nossa vontade, à nossa criatividade. E no fundo não acredito, digamos assim, que ponha em causa seja o que for. Há sempre restrições, mas a liberdade é total. Ninguém se agarra a um estilo próprio. E acha que a República trouxe mais valias às obras públicas? Trouxe claramente bastante mais diversificação. Constrói-se bastante mais. Constrói-se, pensa-se no conforto das pessoas quando se constroem habitações, pensa-se em tudo isso. Muito bem. Vamos então passar à pequena rubrica do programa. Hoje vamos analisar obras da monarquia e da república. Começamos então pelo Mosteiro dos Jerónimos. O Mosteiro dos Jerónimos é um mosteiro manuelino, testemunho monumental da riqueza dos descobrimentos portugueses. Constitui o ponto mais alto da arquitetura manuelina e o mais notável conjunto monástico do século XVI em Portugal e uma das principais igrejas-salão da Europa. O monumento é considerado património mundial pela Unesco e em 7 de julho de 2007 foi eleito como uma das 7 maravilhas de Portugal. O CCB foi iniciado em setembro de 1988 e concluído em setembro de 1991. Na base da sua construção esteve a necessidade de um equipamento arquitetónico que pudesse acolher, em 1992, a presidência portuguesa da União Europeia e que, ao mesmo tempo, pudesse permanecer como um polo dinamizador de atividades culturais e do lazer. Por concurso internacional e 57 projetos acolhidos, foi selecionada a proposta do arquiteto português Manuel Salgado e do consórcio do arquiteto italiano Vittorio Gregotti. Dos 5 módulos apresentados no projeto, apenas 3 foram construídos: o centro de reuniões, o centro de espetáculos e o centro de exposições. Passamos então ao ponto 25 de Abril. Desde 1913 que o governo português tencionava criar uma ligação entre a margem sul e Lisboa. Apenas no ano de 1958 os governantes decidiram oficialmente a construção de uma ponte. No ano seguinte foi aberto um concurso internacional para que fossem apresentadas propostas para a construção. Após a apresentação de 4 propostas, o que
aconteceu em 1960, a obra foi adjudicada à empresa norte-americana United Steel Export Company, que já em 1935 tinha apresentado um projeto para a sua construção. A 5 de novembro de 1962, iniciaram-se os trabalhos de construção, menos de 4 anos após o início destes, ou seja, passado 45 meses, a ponte sobre o Tejo foi inaugurada, 6 meses antes do prazo previsto. A cerimónia decorreu no dia 6 de agosto de 1966, do lado da Almada, na presença dos mais altas individualidades portuguesas, entre as quais destacou o Presidente da República, Almirante Américo de Ouros Rodrigues, e o Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar. Passemos então a uma ponte mais moderna. A ponte Vasco da Gama é uma ponte sobre o Rio Tejo que liga ao Montijo e ao Alcochete, a Lisboa e Sacavém. Inaugurada a 4 de abril de 1998, é a mais longa da Europa e é atualmente a quinta mais extensa do mundo, com os seus 17 km de comprimento, dos quais 10 estão sobre águas do estuário do Tejo. As pressões ambientais ao longo de todo o projeto resultaram numa preocupação para a preservação dos pântanos por baixo da ponte, assim como a iluminação noturna da ponte, a qual está inclinada para dentro, de forma a não lançar luz sobre o rio. O custo da ponte chegou a zero para o Estado, uma vez que foi construído no COT, Construção da Operada de Transferência, ao sistema Luz ao Ponto, um consórcio privado que obteve uma concessão de 40 anos sobre as portagens das duas pontes de Lisboa.